Keila, conta pra gente quem é essa pessoa e qual que é a história que você traz para nós. Eu não vim de uma família tão equilibrada assim, cheia de muitos desafios, uma família onde havia o caso do meu pai, né, fruto do vício do alcoolismo, e por isso um certo destrinhamento, tanto na vida psicológica, emocional, financeira, e de repente eu me vi aos 11 anos tendo que me refugiar dentro da minha própria casa, porque minha mãe precisava sair para trabalhar, porque meu pai tinha ido embora. Eu e meu irmão estudavam o dia todo, e eu ficava nesse contexto. Então foram vários os momentos onde eu me sentia sozinha e perdida, sem saber qual seria o rumo da minha vida. E jamais me via em situações onde eu estivesse me conectando com muitas pessoas, porque acabou que a minha tendência era de me isolar, de ficar no meu cantinho, de ficar fechada, e na sala de aula mal falava presente. Então, aquele caso clássico da menina tímida dentro da sala de aula, no seu cantinho, e que não conseguia se conectar com as pessoas. E, de repente, o tempo foi passando, e eis que eu fui fazer faculdade, coisa que não passava de longe na minha cabeça. E dentro desse contexto da faculdade, eu fui entender verdadeiramente qual seria a minha missão. Mas lá aos 11 anos, já me despertava uma sementinha, que é o que eu conto um pouquinho nesse capítulo que eu trago nesse livro, que é onde eu vi a minha professora de história, a Lurdinha, uma mulher muito elegante, bonita e muito inteligente, com uma capacidade inata de falar, de expor, de conversar, de se aproximar, e uma postura impecável. E eu dizia, que incrível essa mulher. Eu me inspirei pela primeira vez, sem nem imaginar, que eu iria mais adiante trabalhar justamente lidando com pessoas, com o público, falando. Então ali, de certa forma, já começava o meu destravar. O próprio Deus se encarregou disso, de me levar onde eu jamais imaginava estar. E ali, nesse contexto, eu ficava, nossa, que interessante essa mulher falando. Eu gostaria de dizer assim. Mas, mesmo assim, eu continuava travada por conta do contexto de casa, o contexto social que eu estava inserida. E quando eu cheguei nesse ambiente da faculdade, eu fui obrigada a destravar, porque eu entrei num curso de licenciatura, então não tinha como eu fugir. E, de repente, fui convidada para poder fazer parte de pesquisas científicas e apresentar essas pesquisas em congressos, alguns de porte nacional, alguns de internacional, e aí como fazer? Então eu tive que aprender algumas técnicas para começar a destravar, nem que seja olhar na testa, para não olhar diretamente nos olhos, porque eu me sentia muito constrangida e intimidada. E nesse cenário eu comecei a me conectar, fazendo esses trabalhos, apresentando os projetos. E pouco tempo depois, quando eu me formei, fui convidada justamente para trabalhar com treinamentos e palestras dentro da área ambiental, que é que eu tinha me formado, e estar nesse ambiente de fala, de conexão com pessoas. E seguir nessa estrada por muitos anos, nos ambientes de mineração, com treinamentos, palestras. Ao longo de 18 anos, tenho trilhado esse caminho, conduzindo palestras, treinamentos, workshops e eventos para empresas e colaborando como coautor em importantes obras. E você? Quais são os obstáculos que precisa superar para impulsionar a sua produtividade? Lembre-se, a produtividade começa no fim da sua zona de conforto.